DA, primeiro, eu precisei descobrir que eu tinha algum problema, porque na verdade você gasta, você não sabe que você tem um problema, que isso é uma doença, que isso é um vício como beber, como fumar, como droga. Assim como quem tem uma compulsão por comer chocolate, ou por comida, ou por bebida, eu tinha essa compulsão. E eu ainda tenho, só que a gente controla. Então isso é importante. E o DA, ele me ajudou a entender que eu não era um ET no mundo, que eu não estava sozinha, que existiam e existem muitas pessoas iguais a mim, mas que você se ajuda, ali você se olha, quando a gente costuma dizer nas reuniões, que você se olha no espelho, que todas as pessoas que estão lá são espelhos teus. Começa agora mais um Vida Nova, trazendo informações sobre as compulsões e a dependência. Confira o que você assiste nesse programa. Ione Moura fala sobre os meninos em situação de rua e como essas crianças se envolvem com as drogas. Será que você está viciado em trabalho? Veja em nossa matéria se você é um workaholic. Chiclete de nicotina ajuda a abandonar o vício? Dr. Marcos responde às dúvidas dos telespectadores. E nossa dica, um filme sobre a indústria da cocaína, vencedor de 4 Oscars. Aqui no Vida Nova você tem o seu espaço. Digite www.tvmundomaior.com.br. Clique no link Fale Conosco e nos mande as suas dúvidas. E hoje nós temos aqui a dúvida do Marcelo Silvério, que é de Barueri, em São Paulo. E ele diz assim: Dr. Marcos, sou casado há 8 anos e desde que nos casamos sempre tivemos uma boa situação financeira. Minha esposa sempre gostou de fazer compras. Mas no ano passado passamos por uma crise financeira e mesmo assim ela não diminuiu as despesas. Isso já causou diversas brigas porque ela não tem consciência do quanto pode gastar e sempre estoura o limite do cartão de crédito. Não quero perder minha esposa, mas também não aguento mais pagar juros. Vi a matéria da compulsão por compras e fiquei preocupado. Será que ela tem algum distúrbio? Deve procurar ajuda no grupo de anônimos? Bom, meu amigo Marcelo, se você viu a nossa matéria, você então já sabe que essa compulsão por compras é, antes de tudo, uma enfermidade que merece um tratamento. Pode ser no grupo de anônimos, pode ser através de um terapeuta, mas seria interessante se é que ela tem um problema de compulsão. Apenas o profissional de saúde que vai poder diagnosticar isso e te dizer. Agora, com relação ao seu relacionamento familiar, eu te diria que seria interessante você começar a fazer em casa um culto do Evangelho no lar para melhorar o seu relacionamento. Já que você diz que não quer perder a esposa, então vamos investir no relacionamento. Vocês sentam em volta de uma mesa, leiam uma parte do Evangelho, estudem junto, você vai ver que você vai conseguir muitos bons resultados com isso no lar, mas busque também o tratamento, tá bom? E temos também aqui o e-mail do senhor José Antônio de Souza, ele que é lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Um abraço lá para o Rio Grande do Sul. Ele diz assim: olá doutor, sou fumante há 12 anos. E por 2 vezes já tentei pegar o vício e não consegui. Usei um método que utiliza filtros, mas não adiantou. Essas gomas de mascar de nicotina funcionam? Poderia me sugerir algum outro método? Bom, meu amigo, dizer que o melhor passo seria você procurar um médico, um profissional, porque só ele mesmo vai poder receitar os medicamentos necessários para que você possa deixar o cigarro, você possa deixar de fumar. O que nós poderíamos te dizer aqui que a consciência do mal que o cigarro causa à sua saúde é o principal ingrediente que você tem para largar de fumar, essa consciência. Né? Conhece-te a ti mesmo. Então você tem que se conscientizar, buscar através de uma introspecção, ver quais são os prejuízos que o cigarro está causando à sua saúde. E assim que você tomar consciência disso, tenha certeza, qualquer método que você utilizar vai ser o suficiente para que você possa deixar o vício, tá bom? Um abraço e boa sorte. Os jogadores anônimos realizam reuniões todas as quartas-feiras às 19h30, na paróquia Santo Antônio, que fica na Rua Amazonas, número 3725, bairro Garcia, Blumenau, em Santa Catarina.
Diariamente, vemos muitas crianças nas ruas, principalmente nas grandes cidades. Mas quem são essas crianças e adolescentes? Veja agora a entrevista com Ione Moura. Programa Vida Nova, aqui entrevistando uma pesquisadora do CEBRID, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Olá, Ivone, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Sabe por que nós chamamos você aqui? Para você nos contar um pouquinho da sua experiência sobre as crianças de rua, os meninos de rua. Fale um pouquinho, quem são essas crianças? O que acontece com eles? Então, interessante é que, assim, chamados de meninos de rua, e eu costumo dizer que são crianças como quaisquer outras, como as crianças que nós temos em casa, nossos irmãos, nossos filhos. E existe uma denominação que no final da década de 80 no Brasil, ela foi muito estudada, muito pesquisada, para falar um pouco sobre essas crianças. Então, ao invés de nós falarmos de meninos de rua, nós falamos de criança em situação de rua. Por que em situação de rua? Porque são crianças, nós temos dois grupos específicos, as que estão na rua e as crianças que são de rua. Aquelas que estão na rua são as crianças que saem geralmente para um trabalho, para brincar, para conhecer essa situação. E as de rua, no geral, são as crianças que já romperam os laços familiares. Ou se não romperam, elas têm muito pouco contato. Então são crianças como quaisquer outras crianças. E por que estão na rua? Por algum motivo, né? E não necessariamente por todo aquele mito que a gente tem de família disfuncional, enfim. Saem para diversão, saem para acompanhar irmãos, amigos, geralmente eles saem das suas casas realmente para conhecer a vida. É muito interessante esse trabalho direto com eles, que você desmistifica um pouco toda essa discriminação que tem em cima, né, dessas crianças. E é exatamente nessa discriminação que parece que virou sinônimo. Falou menino de rua, que já não é a terminologia que se usa, já se acha que são usuários de droga. Como é que é essa relação? Logicamente que se você encontra uma criança com já algum tempo na rua, é quase que instantâneo, ela passa a usar a droga. Por quê? Ela vai fazer parte de um grupo, né? Para pertencer a esse grupo, como qualquer outro grupo de crianças, de adolescentes, tem a pressão do grupo. E a criança que está na rua, ela fica desprovida de cuidados. Ela não tem um adulto responsável, tem horários, disciplina. E o uso de droga, muitas vezes, ele entra justamente para prover esse outro lado, né? Então a criança, ela chega a dizer que ela usa a droga porque ela sente fome, porque ela está com frio, ou porque os amigos usam. Então se ela ficar fora, no início ela consegue ficar fora. Mas depois de um tempo na rua, um mês ou mais, ela realmente não dá conta de não usar droga. Embora se encontre crianças. Eu passei no meu trabalho de pesquisa, eu passei 1 ano e 11 meses com essas crianças. E o meu trabalho era o que a gente chama de etnografia, é justamente ficar com a criança na rua. Então, ia à noite, sábado, domingo, horário de almoço, todos os horários. E essa criança, ela, naquele momento, ela passa realmente a fazer o uso de droga para pertencer ao grupo e muitas vezes para diversão, né? Então, solventes é a droga que é a maconha, e mesmo assim tem uma diversidade muito grande. Tem o grupo que trabalha não permite o uso de solventes. Por quê? O solvente, a criança fica fora, a criança fica mais lerda. Então, assim, o grupo de farol geralmente não admite o uso de solvente. Já o grupo que está no farol à noite faz o uso da maconha, como nós temos o grupo que usa crack. Esse grupo que usa crack é um grupo geralmente mais discriminado. Então, assim, eles usam sim, mas eles passam a usar a partir de um tempo. E tem criança que consegue ficar, às vezes, 3, 4 meses na rua sem usar a droga. Ou seja, nem todos usam. Nem todos usam. E agora um detalhe, quando você fala solvente, é a cola, né? Para os nossos... No geral, é a cola. No geral é a cola. Tá. Lá no Rio Grande do Sul tem muito uso do cheirinho da loló, que eles chamam, né? Sim. Mas aqui em São Paulo, no geral, é a cola. A tal cola do sapateiro, né? Cola de sapateiro. Mas pode ser outros solventes? Podem ser tipo outros. Gasolina. Gasolina, malte, aquele branquinho para apagar. Sei. Eles usam muito aquele branquinho. Entendi. E qual é o papel do governo nisso tudo?
Isso é bastante complicado, né, o papel do governo, porque existem as instituições, várias instituições, as governamentais e as não governamentais, e todas elas exercem o mesmo papel, ou deveriam exercer o mesmo papel, de proteger essa criança. Né? Nós temos desde 90 o ECA, que assegura o direito de proteção dessas crianças. O que significa ECA? Desculpa. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 13 de julho de 90. E apesar de assegurado na legislação esse direito, muitas vezes ele não é cumprido, ou porque a instituição ela não tem condições, não tem recurso. Quando muda governo, muda prefeito, desmonta-se todo o trabalho, recomeça-se tudo novamente, então não tem uma continuidade. Então essas crianças estão sempre desprovidas desses direitos. Então o papel do governo realmente é de proteger, mas nem sempre isso é cumprido. Não só porque o governo não cumpre, mas porque tem uma série de situações no entorno disso que realmente acabam atravancando o caminho. Entendi. Então quer dizer que, apesar de uma vontade política, podem existir tropeços ou empecilhos que essa máquina acaba não funcionando. A máquina política ela é bastante emperrada nesse local. Né? A criança de rua, ela é engraçado que um menino falou para mim, tia, eu sou estigmatizado. O que é isso? Não sei, todos os tios que vêm aí das instituições falam que eu sou estigmatizado. Então eles acabam repetindo aquilo que eles ouvem. E isso se dá muito através das instituições, porque os próprios profissionais não têm recursos, não são capacitados. E o menino chega muitas vezes intoxicado na instituição e ele não sabe o que fazer. Eu mesma vi isso várias vezes, né? E não sabe como agir com aquele menino. Então, assim, não faltou a vontade política, mas faltou o recurso, a capacitação para isso. Então vamos para o nosso intervalo para voltarmos a falar com a Ione a respeito dos meninos de rua. Você sabia que quem fuma há 45 anos tem 15 vezes mais chances de ter câncer do que quem nunca fumou? Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Você sabia que o crack é 5 a 7 vezes mais potente do que a cocaína? Estamos aqui com a Ione Moura, lá do Sebride, falando sobre os meninos de rua. Então vamos continuar nossa conversa, porque a gente falou no nosso primeiro episódio sobre vários aspectos, mas como que nós, vamos dizer assim, que não pertencemos a instituições, contamos com quais instituições ou qual deve ser a nossa postura diante de um menino de rua que nos aparece muitas vezes no farol ou mesmo quando nós estamos pelas ruas, né? É interessante isso porque os meninos, os chamados meninos de rua, pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente é crianças e adolescentes em situação de rua, mas os meninos até de uma forma carinhosa, a gente fala. Eles estão nos faróis da cidade e no entorno todo, ali no centro da cidade principalmente. E a gente percebe assim, o quanto que as pessoas têm muita dificuldade de chegar ou até de encontrar esses meninos e já se esconder e já sair correndo. E eles se aproveitam muito dessas situações, né? Quando eu estava no trabalho com eles chegaram a mostrar como é que eles fazem. Eles vão em frente, né, encarando a pessoa e tia, me dá um dinheiro, me dá sua bolsa, e muitas vezes eles nem querem. Quando eles pedem para comer, eles algumas vezes estão sim com fome, mas a maioria das vezes eles pedem porque eles acostumaram a pedir. E eles dizem assim: tia, eu peço para você, se você não dá, a outra tia vai me dar. E eles ganham mesmo. Quando nós fizemos o levantamento em 2003, a maioria, mais da metade, quando pergunta por que eles pedem, o que eles fazem na rua, eu peço, porque se um não der, o outro dá. E não é necessariamente para o uso de droga. Não vamos ser inocentes de dizer que não é, porque é sim. Mas com isso também eles têm a repressão da polícia. A polícia, que deveria fazer parte da rede de proteção, de atendimento, infelizmente a polícia bate muito, a polícia realmente é truculenta com eles, porque eles realmente roubam, eles realmente usam droga, eles realmente são agressivos. Mas eles não são só isso. Então nós, enquanto pessoas comuns, né, nós temos uma forma de ajudar, que é conhecendo a rede de assistência, as instituições específicas. Nós temos várias em São Paulo, inúmeras, tanto governamentais como não governamentais. Nós temos o Projeto Quixote da Escola Paulista de Medicina, nós temos música clássica, nós temos a Manhã, que fica na favela do Heliópolis, do Instituto Bacarelli. Nós temos o Projeto Guri, esses são os mais conhecidos, fora as instituições que estão esparramadas pela cidade toda. Então, esta é uma forma muito boa da gente ajudar essa população, conhecendo os recursos que existem. Isso faz parte do que a gente chama de rede de assistência. Os serviços existem, mas eles funcionam isoladamente e nós, como população, nós não conhecemos. E aí o que nós fazemos? Nós recuamos e estamos sempre entregando ao governo, à prefeitura, para que dê conta desses meninos, como se nós não tivéssemos responsabilidade diante dessa situação. E nós temos em todas as áreas, e eu costumo dizer que principalmente a área da saúde. Esse levantamento de 2003, de 2.807 crianças entrevistadas, 0,7% procuravam ajuda através da área da saúde, porque é a área que mais discrimina. A criança tem que ter documento, tem que estar com um adulto responsável, e nós temos que lembrar que essa criança mora na rua. Por algum motivo ela está na rua. Então, se a gente faz exigências, como nós fazemos para as pessoas que têm documento, que têm casa, como é que essa população vai ser atendida? Entendi. E tem uma abordagem para a família também dessas crianças? Tem. Praticamente todas as instituições trabalham com a família. Prevê essa... É impossível você trabalhar com a criança sem a família. E a criança em situação de rua, ela é 2 vezes impossível. E, logicamente, que essa instituição ela tem uma dificuldade muito grande de acessar essa família, né? Porque muitas vezes o menino não quer o contato com a família, por uma série de motivos, como eu já mencionei. O uso de álcool e droga, espancamento, violência, ou simplesmente porque ele quer passar uma temporada na rua. Ele está no início, aquilo ainda está divertido. Então ele não quer esse contato com a família. Mas a instituição, através dos profissionais, que eles passam a ter os profissionais das instituições praticamente como substituto da família. Então a importância desse trabalho das instituições, desses profissionais saberem atender esse menino, é extremamente importante, porque através desses profissionais você consegue muitas vezes trazer esse garoto de volta para casa, ou pelo menos de ter a família ali junto, acompanhando até que ou se tira totalmente da família, o que hoje em dia é praticamente impossível de se fazer, né? Só quando há mesmo a violência, ela está estabelecida. Aí sim, do contrário, essa família ela é acessada por todas as instituições. Estamos encerrando esta entrevista com a Ione, lá do Sebride, e que vai voltar para falar para a gente mais sobre os meninos de rua e o tráfico de drogas.
Bom, crianças de rua é apenas mais um dos problemas ocasionados por problemas familiares e desajuste social que nós temos aí na nossa sociedade, em todas as sociedades do mundo. Mas o que nós temos que saber é que a responsabilidade é de todos nós. A gente tem a tal da psicoadaptação. Você, primeira vez que vê alguma coisa que está errada, você se indigna com aquilo, fala. Aí depois você começa a ver aquilo diariamente, todos os dias, parece que você se acostuma com aquele quadro e você já não fica mais indignado. Como se já fosse natural e normal ter crianças que dormem nas ruas, que comem nas ruas, que passam o dia todo pelas ruas da cidade, sabe lá, comendo de que forma, tendo que tipo de educação e sendo tratada por quem. Então, toda a sociedade teria que assumir essa responsabilidade para que nós pudéssemos dar condições de tirar essas crianças das ruas, dando condições de conscientização aos pais, familiares, dando condições de escola para essas crianças. Só assim nós poderemos tornar uma sociedade efetivamente justa. Não é possível ninguém ser feliz sozinho. O ser humano é um ser eminentemente sociável. Ele não conseguirá nunca ser feliz sozinho. Enquanto houver alguém ao lado dele que sofre, ele estará, ainda que inconscientemente, sofrendo junto. Então vamos buscar nos dedicar para tentar resolver esse problema e tenha certeza, nós vamos conquistar a felicidade tão almejada por todos. Nossa dica de hoje é o livro Esqueça a Perfeição, de Lisa McLeod. A autora mostra que a compulsão perfeccionista nos conduz à insatisfação eterna. Ela propõe estabelecer prioridades e concentrar a energia no que realmente importa para evitar frustrações. Esqueça a Perfeição é uma publicação da editora Best Seller. Outra sugestão é o filme Traffic. Vencedor de 4 Oscars em 2001, Traffic retrata os estágios da indústria da cocaína e campanha do governo norte-americano para o combate às drogas. Trabalhar é a sua principal razão de viver? Confira a matéria e descubra se você está viciado nele. O trabalho enobrece o homem. Será que o conceito pregado desde a Revolução Industrial é totalmente verdadeiro? Em excesso, o trabalho pode causar sérios problemas à saúde e transformar aquele que trabalha demais em um workaholic. Sabe o que é um workaholic? Sei, uma pessoa que trabalha muito. É um viciado em trabalho. Não conheço. Doido pro trabalho, não sou. O termo workaholic é uma expressão que vem do idioma americano e significa viciado. O workaholic, então, seria viciado em trabalho, uma pessoa que está o tempo todo pensando em trabalhar. As principais causas que levam uma pessoa a se tornar um workaholic têm relação com insegurança, com ganho, a necessidade de ganhar muito dinheiro, com vaidade. Então, as consequências físicas e psicológicas que podem acometer um workaholic é insônia, depressão, né, que a gente já vai para um lado mais psicológico, insatisfação, e aí você pode ver gastrite, dores de cabeça, então uma série de coisas ele pode ser acometido. Algumas empresas investem na qualidade de vida de seus funcionários e os incentiva a se desligar do trabalho no momento certo. A gente cuida da saúde em várias dimensões. A gente mapeia o estilo de vida de cada um para direcionar os projetos, os programas, os processos em função do resultado desse mapeamento. Se você percorrer o prédio, você vai verificar que nós temos espaços de convivência, como o espaço com músicas, inclusive, variadas. Nós temos um espaço jovem aqui na parte mais do fundo da sede, onde as pessoas ouvem uma música jovem, tem bancos para sentar, quiosques. Nós temos área de quiosques de convivência, onde a pessoa pode engraxar seu sapato, consertar a sua camisa, pregar um botão, terno. As mulheres ter um serviço de cabeleireiro, manicure. Então nós criamos espaços e oportunidades para as pessoas se desenvolver dentro da própria sede Serasa. Descobrir o que lhe dá prazer além do trabalho é o primeiro passo para
saudável. Bom, os tratamentos indicados, assim, primeiro ele precisa se identificar como um workaholic, um viciado em trabalho. Então ele precisa primeiro ter consciência disso. A partir da consciência disso, pode vir aí uma terapia individual ou familiar, né? Um tratamento às vezes medicamentoso, porque às vezes ele precisa de um antidepressivo para poder controlar a ansiedade. Aqui é uma empresa, mas também temos que ser felizes aqui no nosso ambiente de trabalho. O trabalho, é lógico, é muito importante, mas como tudo na vida, ele deve ser exercido com muito equilíbrio. Nós temos que ter tempo para trabalhar, mas também temos que ter relacionamento com a família, lazer, temos que ter um tempo para promoção social e pessoal de nós mesmos, temos que ter um tempo para a religião e para tantos outros afazeres da vida. O importante é o crescimento integral do ser. Então, temos que nos dedicar ao trabalho, até porque ali nós estamos aprendendo e crescendo, mas temos também que dedicar espaço para aprendermos e vivenciarmos em todos os setores que a vida possa nos oferecer. Só assim nós vamos buscar o crescimento integral, aquele que Emmanuel nos falava, as duas asas do crescimento do espírito. Nos dias 6, 7 e 8 de setembro acontece a 7ª Convenção de AA no Brasil. Para mais informações, ligue 0 operadora 92 232 4545 ou acesse www.alcoolicosanonimos.org.br. Você assistiu ao Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior que se mantém no ar graças à ajuda do Clube Amigos da Boa Nova. Se você também quer fazer parte deste clube, associe-se ligando para 0800 12 18 38, 0800 12 18 38. E o Vida Nova vai ficando por aqui. Agradecemos a sua presença conosco e estamos te aguardando no próximo programa Vida Nova. Até lá! No próximo programa, Júlia Nezu explica como o movimento espírita colabora na prevenção das dependências químicas. E veja também como a publicidade pode influenciar e conduzir ao vício. Continue em sintonia com a TV Mundo Maior.